Minha filha, essa história não é fácil de ouvir, mas precisa ser contada, porque às vezes o maior perigo da nossa vida não vem de fora, vem de quem a gente criou com amor demais. Meu nome é Judite, tenho 76 anos. E se um dia me dissessem que eu acabaria sendo tratada como um peso por quem eu mais amei, eu riria. Porque eu sempre fui a base da minha família. Trabalhei como enfermeira por 42 anos, sem nunca reclamar. Cuidava dos doentes no hospital e chegava em casa para cuidar dos meus filhos. Criei 2, Mauro e Juliana. Depois que meu marido morreu, muito cedo, vítima de um câncer cruel, fui pai e mãe ao mesmo tempo. Não dei luxo, mas dei educação, comida, casa limpa e colo. E nunca me importei em me privar de tudo, para eles terem alguma coisa. Depois que me aposentei, continuei com minha vida simples. Moro num apartamento pequeno, que é meu porto. Gosto de plantas, de assistir jornal e de conversar com os vizinhos no banco da praça. Meus filhos seguiram seus caminhos. Juliana casou e foi para outra cidade. Mauro ficou por aqui. E, com o tempo, se tornou o que muitos chamam de homem prático. Calculista, direto, frio até demais às vezes. Mas eu nunca deixei de amá-lo. O que eu não imaginava é que ele seria capaz de algo tão cruel. Tudo começou com um bilhete, com um troco de padaria, com um impulso bobo de jogar na loto. Comprei o bilhete sem fé nenhuma. Esqueci dentro de um livro. Uma semana depois, estava sozinha em casa, ouvindo o rádio antigo, quando começaram a divulgar os números. Dei risada sozinha, até lembrar que tinha jogado. Fui buscar o bilhete, conferi, um por um, e quando vi que todos batiam, meu corpo travou. Eu era a ganhadora, sozinha, do prêmio inteiro, quase 3 milhões de reais. Mas o que eu não sabia naquele momento era que aquele dinheiro não seria a minha salvação, seria o meu maior risco. Esperei 2 dias para contar, não por medo, mas porque eu ainda estava tentando entender se aquilo era real. Cheguei a ir à agência da Caixa 2 vezes, só para ter certeza. Me explicaram todo o processo, me deram orientações, segurança. O dinheiro cairia na minha conta em até 3 dias úteis. Eu era a única ganhadora, sem necessidade de dividir com ninguém. Foi só depois disso que decidi contar. Mauro apareceu numa quarta-feira à noite, como fazia de vez em quando. Sempre seco, direto, mas era meu filho, e eu sempre fazia café. Mãe, a senhora tá bem? Tá diferente. Tô sim, Mauro, mas preciso te contar uma coisa. Eu ganhei na loteria. Ele riu. Sério? Sério. Joguei sem querer por impulso e ganhei o prêmio inteiro, quase 3 milhões. O sorriso dele desapareceu. Tá brincando? Não, filho. É verdade. Já fui à Caixa. Tô resolvendo tudo com calma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou da cadeira, começou a andar pela cozinha, pensativo. A senhora já contou pra Juliana, mãe? Ainda não, meu filho. Queria contar para você primeiro. Ele assentiu, mas o jeito dele mudou ali, como se uma chave tivesse virado. A senhora tem que ter muito cuidado com isso, viu? Vai aparecer um monte de gente interesseira, gente que quer se aproveitar. Eu sei, meu filho, respondi. Por isso ainda não contei para mais ninguém. Então ele me falou que se eu precisasse de ajuda para administrar, ele iria me ajudar. Que senão iria cair num golpe. Falei que estava recebendo ajuda do banco e que iria procurar um advogado. Na hora ele não gostou. Que advogado, mãe? A senhora já tá com a cabeça cansada. Vai acabar se enrolando. Aquilo me incomodou. Sabe, Mauro, eu posso estar velha, mas não tô boba. Falei pra ele. Ele sorriu. Mas não era um sorriso doce. Era de quem já estava pensando 2 passos à frente. Só quero o seu bem, mãe, ele dizia. Então, nos dias seguintes, ele mudou totalmente o comportamento, passou a me ligar com mais frequência. Aparecia mais vezes, trazia comida, perguntava se eu estava tomando os remédios,
se eu estava dormindo bem. Comecei a achar que era carinho, mas logo vi que era preparação. Nos primeiros dias, eu confesso, achei bonito. Meu filho tão presente, tão atencioso, tão cuidadoso. Mãe, trouxe sopa. A senhora já comeu hoje? Mãe, tem certeza que tá tomando o remédio certo? Posso dar uma olhada? Mãe, vamos trocar esse celular. Esse é muito complicado para a senhora. No começo parecia amor, mas depois veio o estranhamento. Ele começou a aparecer sem avisar. Começava a organizar minhas coisas sem minha permissão. Teve um dia que entrou no meu quarto e começou a abrir gavetas dizendo que queria ajudar a arrumar. A senhora precisa de alguém para cuidar das suas contas, mãe. Com esse dinheiro todo é muita responsabilidade. Eu sou seu filho. Quem melhor do que eu? Eu te agradeço, Mauro, mas eu consigo cuidar disso. Já falei com o banco. Tô vendo um advogado. Ele não gostou de novo. Mãe, a senhora tá agindo como se eu fosse seu inimigo. Não, meu filho. Só tô dizendo que quero fazer do meu jeito. É o meu dinheiro. É a minha vida. A partir desse dia, a mudança foi nítida. O tom de voz ficou mais seco. As perguntas, mais invasivas. Começou a insinuar que eu estava ficando esquecida. Me dizia coisas como: a senhora já me contou isso hoje mais cedo, lembra? Acho que a senhora confundiu, mãe. Isso não aconteceu assim. Tá difícil conversar com a senhora. Tá misturando as coisas. Comecei a duvidar de mim. Será? Passei a anotar tudo em um caderninho, para lembrar o que eu tinha feito, o que eu tinha dito, o que ele tinha dito. E aí percebi que não era eu quem estava confusa. Era ele quem estava tentando me confundir. Estava armando algo sério. Em uma manhã fui sacar dinheiro e minha conta estava com um bloqueio para movimentações online. O gerente disse que houve uma solicitação de segurança com base em risco de fraude. Foi feita por alguém que se identificou como seu filho, Dona Judite. Alegaram que a senhora estava tendo dificuldades com tecnologia. O único problema é que eu não havia autorizado isso. Voltei para casa com a cabeça a mil. Comecei a ligar os pontos. Fui procurar um extrato antigo no meu armário e no fundo da gaveta achei um envelope com cópias dos meus documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência. E junto, um papel dobrado com algumas anotações à mão. Clínica Vila Serra, Dr. Afonso, internação voluntária, mas com urgência. Senti minhas pernas falharem. O nome do meu filho estava escrito discretamente num canto, junto de um número de telefone. Tudo era claro e ao mesmo tempo cruel. Mauro estava tentando me internar. Não porque eu estivesse doente, mas porque, para ele, eu estava lúcida demais para deixá-lo fazer o que queria. E o único jeito de me calar era me trancar. Eu passei a noite acordada, sentada na ponta da cama, olhando para o chão. Me sentia traída de um jeito que não dá para explicar. A gente espera a decepção de vizinho, de colega, até de parente distante. Mas do próprio filho, aquele que a gente criou com tanto sacrifício, que dormia no nosso peito com febre, que um dia chamou a gente de heroína, dói. Mas naquele momento eu entendi. Não dava mais para confiar. Não dava mais para avisar. Era hora de me proteger. Em silêncio. No dia seguinte fui cedo ao banco. Falei direto com o gerente. Quero transferir meu dinheiro para uma conta nova. Uma que só eu tenha acesso. Também quero cadastrar uma senha de segurança por voz e desautorizar qualquer terceiro. Ele estranhou, mas me atendeu com respeito. Depois fui até outro banco grande e abri uma segunda conta, totalmente em meu nome, sem vínculo com minha residência atual. Levei meu cartão do primeiro banco comigo e deixei o outro escondido numa costura falsa da bolsa. Em seguida fui até uma amiga antiga, a dona Neuza, vizinha de infância que hoje trabalha numa clínica geriátrica como assistente. Neuza, falei a ela. Se eu sumir de repente,
Se alguém disser que fui internada, não acredita. Me procura. Ela arregalou os olhos, mas não fez perguntas. Sabia que algo sério estava acontecendo. Naquela mesma semana, fui até o cartório da cidade. Registrei um documento simples dizendo: estou lúcida, em plena posse das minhas faculdades mentais, e qualquer tentativa de me internar contra a minha vontade deve ser investigada. Assinei, reconheci firma, pedi 2 cópias, voltei para casa mais leve, mas ainda com o estômago embrulhado, porque, por mais que eu estivesse tentando me proteger, o perigo morava perto, dentro do sangue que eu pus no mundo, e o pior ainda estava por vir. Durante dias, eu segui como se nada tivesse acontecido. Continuava fazendo minhas tarefas, indo à feira, cuidando das plantas, assistindo meu jornal. Mas por dentro, eu andava alerta. Dormia com a bolsa de documentos ao lado da cama. Não deixava mais as janelas destrancadas. E a porta da cozinha que Mauro usava para entrar sem bater foi trancada com um cadeado novo. Ele continuava aparecendo, sempre com a máscara de filho preocupado. Mãe, tá dormindo bem? Quer que eu fique aqui hoje? Não, filho. Tô bem. Quero um pouco de silêncio. Só isso. Eu sorria por fora, mas contava os minutos para ele ir embora. Até que em uma terça-feira nublada, tudo aconteceu. Estava lavando as xícaras do almoço quando ouvi a campainha. Abri a porta e vi 2 homens engravatados ao lado de Mauro. Um deles tinha uma prancheta, o outro, uma pasta. Atrás, um motorista com um carro branco de vidros escuros estacionado na porta da minha casa. Dona Judite, boa tarde. Somos da Clínica Vila Serra. Estamos aqui conforme solicitado pela família para conduzir a senhora para avaliação médica imediata. O quê? Perguntei. Mauro interrompeu. Mãe, calma. É só uma avaliação. O doutor Afonso vai cuidar de tudo. É para sua proteção. A senhora anda esquecida, confusa. Precisa descansar, tá ouvindo? Eu não autorizei nada disso, Mauro. Tentei fechar a porta. Um deles colocou o pé. Senhora, temos autorização judicial para remoção temporária. Autorização judicial? Meus olhos encheram de lágrimas. Olhei pro Mauro. Foi você? Ele desviou o olhar. É pro seu bem. A senhora não tá bem, mãe. Tá paranoica. Inventando coisas. Eu tô lúcida, Mauro. Você que tá doente. De ganância. Comecei a gritar. Os vizinhos apareceram. Chama a polícia! Gritei. Tão tentando me levar à força. Um deles segurou meu braço. O desespero tomou conta do meu corpo. Foi quando a dona Neuza surgiu correndo da esquina, celular na mão. Eu filmei tudo! Ela gritou. Tô mandando agora pro jornal da cidade e pra rádio. Os homens recuaram. Mauro tentou disfarçar. Ninguém vai fazer nada sem a senhora querer, tá? Foi só um mal-entendido, mãe. Mas ali, todo mundo já tinha entendido. Ele tentou me apagar. Tirar a minha voz, minha vontade, minha liberdade. E só não conseguiu. Porque eu já tinha aprendido a me proteger. Porque mulher velha não é sinônimo de mulher fraca. E eu me recusei a ser calada como um móvel esquecido. Naquela noite, tranquei a porta, desliguei o telefone e sentei no sofá, sozinha, exausta, mas inteira. Naquela noite, depois de tudo o que aconteceu, eu mal consegui dormir. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. É pro seu bem. Tá esquecida. Precisa descansar. Era isso. Eles chamam de cuidado quando na verdade querem controle. Chamam de proteção quando querem posse. Na manhã seguinte preparei um café forte, me sentei na mesa da cozinha e peguei o telefone. Disquei devagar, chorando por dentro. Juliana atendeu na 3ª chamada. Alô? Filha, sou eu. Mãe, tá tudo bem? A voz dela veio com uma mistura de surpresa e preocupação. Era natural, fazia tempo que nossa relação estava morna. Distância, rotina, a vida andando para lados diferentes. Mãe, você tá com a voz estranha. Aconteceu alguma coisa?
Respirei fundo. Aconteceu, sim, mas eu preciso que você venha aqui. Hoje, se possível. Só confio em você agora. Ela não fez mais perguntas. No fim da tarde, estava na minha porta. Foi só vê-la que desabei. Contei tudo, desde o bilhete premiado até a tentativa de internação forçada. Mostrei os papéis escondidos, as anotações da clínica, os extratos do banco. Ela me ouvia com os olhos arregalados, em choque. O Mauro fez isso? Com frieza, filha. Como se eu fosse uma coisa. Ele queria me apagar em vida para herdar em paz. Juliana segurou minha mão. Mãe, eu não vou deixar isso acontecer. Ela mesma me levou até um advogado. Organizamos toda a parte jurídica. Reforçamos o registro no cartório, acionamos o banco com novos documentos e nomeei Juliana como minha procuradora legal, com cláusulas claras e limitadas, só para situações de emergência. Também formalizamos uma denúncia de tentativa de interdição indevida, com os registros da vizinha, os áudios do dia da internação e o testemunho de 3 moradores da rua. Juliana ficou na minha casa por uma semana. Se sentia culpada. Só me pedia desculpas e falava: eu devia ter estado mais perto, mãe. Mas tô aqui agora. E vou garantir que o Mauro nunca mais se aproxime da senhora com esse tipo de intenção. Foi nesse período que eu vi algo que tinha esquecido. Minha filha não era só filha. Era mulher. Era forte. E estava disposta a me defender, mesmo com o mundo contra. Pela primeira vez em muito tempo, me senti protegida de verdade. E também profundamente grata. Os dias seguintes foram intensos. Juliana estava ao meu lado, cuidando de tudo com firmeza e paciência. Ela me ajudou a organizar os documentos, conversar com o advogado e até reorganizar os cômodos da casa, dizendo que uma nova fase merecia novos ares. Eu via nela o reflexo de tudo que sempre sonhei que meus filhos fossem. Honesta, empática, corajosa e, o mais importante, presente. Mas mesmo com toda essa nova rede de proteção, eu sabia. Mauro não ia desistir tão fácil. Ele não era do tipo que aceita perder, principalmente quando o que estava em jogo era tanto dinheiro. E eu estava certa. Naquela sexta-feira, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi por impulso. Alô? Silêncio por 2 segundos. Depois, a voz que eu conhecia tão bem. Mãe, por favor, me escuta. Demorei a responder. Respirei fundo. Diga o que tem para dizer, Mauro. Eu errei, mãe. Tá bom? Eu errei. Me exaltei. Mas era preocupação, só isso. Não precisa fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Eu não sabia se ria ou chorava. Você quis me apagar em vida, Mauro. Me internar como se eu tivesse perdido a cabeça. E agora vem me pedir compaixão? Eu não ia te fazer mal, mãe. Ele disse. Era só para garantir que nada desse errado. A senhora não entende o que é lidar com tanto dinheiro. Eu disse que entendia sim, e que era por isso que não queria mais ninguém que só me vê como um cofre por perto. Ele ficou em silêncio. Depois soltou, com um tom que já conhecia. A senhora vai deixar tudo para Juliana, é isso? Vai me tirar de tudo? Eu respirei com calma. Meus olhos estavam secos. Minha voz firme. Eu ainda não decidi o que vou fazer com esse dinheiro. Mas uma coisa eu já sei. Não vou deixar nada para quem tentou me trancar para pegar minha herança antecipada. A senhora está sendo injusta, ele disse. Injusta? Ou realista? Porque se tem uma coisa que aprendi é que filho que age pelas costas da mãe não é filho. É predador. Desliguei. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Na mesma semana, ele começou a mandar mensagens para Juliana. Dizia que queria conversar, que estava arrependido, que era um momento de confusão. Mas Juliana não caiu. Ele está tentando inverter a narrativa, mãe. Vai querer te pintar como rancorosa, como ingrata. E se puder, vai tentar envolver outras pessoas. Primos, parentes distantes, qualquer um que possa fazer pressão. Ela estava certa. 2 dias depois,
Recebi uma ligação da minha cunhada, irmã do meu falecido marido. Uma mulher com quem nunca tive muitos laços, mas que sempre mantive uma boa convivência. Ela me disse: Judite, ouvi dizer que você teve uma crise e que o Mauro só queria te proteger. Olha, ele me parece tão abatido, tão preocupado. Você não acha que está exagerando um pouco? Ele disse isso para você? Perguntei a ela. Disse sim, Judite. Falou que você anda confusa, que está cercada por gente querendo manipular. Tive que respirar fundo e falei: Olha, minha querida, se você ouviu isso, então me ouça agora também. O Mauro tentou me internar contra a minha vontade. Escondeu documentos, me vigiou e só não conseguiu me tirar daqui porque eu me antecipei. Ela ficou muda. Me desculpa, Judite. Não imaginei. Claro que não imaginou. Ninguém imagina até acontecer com eles. Desliguei com as mãos trêmulas, mas com o coração fortalecido. Era isso que Mauro estava fazendo, espalhando versões, se passando por vítima, distorcendo tudo. Mas o que ele não sabia é que agora eu estava preparada. Juliana me orientou a instalar câmeras em casa. Atualizamos os registros no banco. Incluímos uma cláusula especial no cartório, impedindo qualquer movimentação de bens sem minha assinatura presencial e validação em vídeo. E mais importante, contratamos um assistente jurídico particular especializado em defesa de idosos. Tudo formalizado, tudo legal. E pela primeira vez, desde que ganhei aquele maldito bilhete, comecei a sentir que tinha o controle da minha vida de volta, mesmo com todas as feridas, mesmo com o coração remendado. Porque às vezes, pra gente se sentir inteira de novo, é preciso cortar pela raiz quem insiste em nos reduzir. Depois que toda a poeira baixou e Mauro percebeu que eu não ia ceder, algo dentro de mim começou a mudar. Não era só raiva, era algo maior. Uma vontade de não deixar que tudo aquilo tivesse sido em vão. Ganhar na loteria nunca foi um sonho meu. Eu nunca sonhei com mansão, carro de luxo, viagens internacionais. Meu sonho, desde sempre, era só ter paz. E a paz, eu aprendi. Custa caro quando a gente é mulher, velha e sozinha. Com Juliana ao meu lado e a vida finalmente mais estabilizada, comecei a pensar no que fazer com aquele dinheiro. Não queria apenas guardá-lo num cofre ou deixar rendendo no banco enquanto os anos passavam. Queria que ele significasse algo. Queria que ele me restituísse. E foi aí que, numa dessas tardes de conversa com minha filha, ela me disse algo que ficou ecoando. Mãe, você sabia que muitas mulheres idosas perdem tudo porque confiam demais nos próprios filhos? Que tem senhora vivendo em quartinho nos fundos, sem acesso nem ao próprio cartão da aposentadoria? Eu sei, filha. Eu fui quase uma delas. Ela então sugeriu. E se a gente criasse um fundo? Um tipo de proteção. Nada oficial, nada burocrático demais. Só uma forma de apoiar discretamente outras mulheres que estão vivendo o que você viveu. Aquilo me deu um clique. Comecei a escrever num caderninho o nome de algumas conhecidas. Lembrei da dona Irene, que uma vez comentou que o filho pegava toda a aposentadoria para administrar, e ela nunca via um centavo. Lembrei da irmã da Neuza, que vendia tapetes na rua porque a nora tomou a casa e ela não tinha onde morar. Lembrei de uma vizinha antiga que simplesmente sumiu depois que a filha veio buscar para cuidar. Resolvi começar pequeno, discreto. Com Juliana criamos um fundo com uma parte do prêmio. Nada em meu nome. Tudo em nome do projeto, registrado com segurança e cláusulas restritas. E passamos a selecionar, com cuidado e critério, mulheres em situação de vulnerabilidade. Não era caridade. Era reparação. Eu sabia como ninguém o que era perder a voz, ser chamada de confusa só por questionar, ser tratada como inválida só porque teve a coragem de envelhecer com dignidade. Passei a visitar as casas dessas mulheres, conversei com elas, ouvi suas histórias,
Algumas não sabiam sequer que podiam abrir uma conta sozinhas. Outras choravam ao receber uma cesta básica, não pelo valor, mas por alguém ter se importado. Um dia, uma delas, Dona Edith, 81 anos, me segurou pela mão e disse: "Achei que tinha nascido para terminar esquecida. Mas hoje a senhora me fez sentir viva de novo." Voltei para casa com o coração em brasa. Pela primeira vez desde que ganhei aquele bilhete, senti que estava usando ele para algo que fazia sentido. Juliana cuidava das partes legais, eu cuidava dos encontros, e o fundo, pouco a pouco, virou um espaço seguro. Não um projeto social, mas um círculo de reconexão. Chamamos de círculo raiz, porque tudo o que a gente precisa para crescer é ter onde fincar nossos pés. E isso muita gente da minha idade nunca teve. E foi nesse processo que eu entendi. Ganhar na loteria não me fez rica. O que me fez rica foi a chance de dar de volta. E de provar que a liberdade da gente não tem preço. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que algumas feridas cicatrizam por fora, mas por dentro continuam latejando. Principalmente quando a pessoa que te feriu ainda está viva, ainda respira o mesmo ar e, em algum momento, volta. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Já fazia uns 4 meses que Mauro não dava sinal de vida. Nem mensagem, nem ligação, nem aparição na minha porta. Juliana dizia que ele tinha recuado por medo de processo e talvez por vergonha. E eu tentava não pensar, tentava ocupar minha cabeça com as mulheres do círculo raiz, com os encontros, com o café da tarde e o caderninho onde eu escrevia memórias da minha vida. Mas por dentro, uma parte de mim ainda doía. Porque, apesar de tudo, Mauro era meu filho. E mãe nenhuma enterra um filho em vida sem deixar um pedaço de si junto no caixão. Foi numa tarde nublada que ele reapareceu. Eu estava sentada na varanda com Juliana, regando as plantas, quando um carro parou devagar na frente do portão. Ele desceu, mais magro, olhos fundos, rosto abatido. Juliana levantou na hora, o corpo todo em alerta. "O que você quer?" "Vim conversar, se for possível." Ele respondeu. "Aqui não tem mais espaço para conversa. Já passou do ponto, Mauro. É com a mãe que quero falar." Então levantei devagar e disse: "Fale." Ele hesitou. "Eu não vim pedir dinheiro, mãe, nem perdão. Só queria que a senhora me escutasse. Uma vez só." Juliana cruzou os braços, me olhou esperando minha decisão. "Pode falar, Mauro, mas do lado de fora." Ele assentiu, respeitoso, como se tivesse sido treinado, e começou a desabafar. "Eu perdi o emprego, mãe. Tô morando de favor. A vida me mostrou que o que eu tentei fazer foi monstruoso. Eu sei que não mereço mais nada da senhora. Só queria dizer que não foi por ódio, foi por medo." "Medo?" perguntei. "Sim, medo." Ele disse. "Medo de ficar para trás, de nunca ter nada, de ver a senhora com tudo e eu com nada. E a sua solução então foi me tirar tudo." Respondi. Ele abaixou os olhos e disse: "Eu me arrependi mesmo, mãezinha. Só queria que soubesse. Não quero mais nada. Sei que a senhora já me apagou da sua vida. Só queria que não me apagasse da memória." Aquilo me atingiu, de um jeito estranho, como se ele soubesse exatamente o que dizer para doer, sem parecer cruel. Juliana apertou minha mão, como quem diz: "Não cai nisso." Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dele e falei: "Eu não te odeio, Mauro, mas também não confio. E confiança, meu filho, é uma coisa que dificilmente se recupera depois que se perde. Você quer se redimir? Comece sozinho. Construa algo. Mostre quem você é, sem depender do que é meu." Ele assentiu com os olhos marejados. "Então tá, mãe. Obrigado por me ouvir." Virou as costas e foi embora. Juliana não disse nada, mas eu vi, nos olhos dela, o mesmo que nos meus. Dúvida, dor, alívio e a certeza de que às vezes amar também é manter distância.
A visita do Mauro deixou meu peito agitado por dias. Não era raiva, nem saudade. Era algo entre a tristeza e o desencanto. Como quem olha para uma planta que não floresceu, mesmo depois de tanto cuidado. Juliana me deu o espaço que eu precisava, mas sempre estava por perto, com um bolo de fubá, um chá, um silêncio respeitoso. Foi ela quem me disse, uma noite, enquanto recolhíamos a louça. Mãe, a senhora sabe que se quiser deixar tudo para uma causa, eu vou entender, né? Olhei para ela surpresa. Como assim? Perguntei. Eu falo desse dinheiro todo, mãe. O prêmio. Eu sei que depois de tudo, talvez a senhora prefira não deixar para nenhum de nós. E eu não quero herança. Eu quero sua paz. Quero que a senhora viva sabendo que fez o que era certo. Para a senhora. Só isso. Aquilo me desmontou. Abracei minha filha como se estivesse abraçando a mim mesma do passado. Como se, naquele gesto, eu estivesse curando não só a ferida do Mauro, mas também a minha. E foi então que decidi. Não queria morrer e deixar aquele dinheiro como briga entre advogados, nem como isca para herdeiro de má fé. Então tomei as rédeas. Voltei ao cartório com Juliana. Fiz um novo testamento, claro, direto e inegociável. Separei uma parte para Juliana, com cláusulas que impedem repasse, venda ou transferência por terceiros. Nada de colocar tudo no nome dela. Quis proteger até ela de possíveis aproveitadores. Outra parte, mais robusta, foi destinada oficialmente ao Círculo Raiz, que agora já contava com mais de 20 mulheres. Formalizei o projeto, com CNPJ, contador, plano de gestão e fundo rotativo. O restante, doações programadas, feitas em vida. Não ia esperar morrer para ajudar. Fui visitando, analisando, conhecendo e entregando. Uma senhora que precisava adaptar a casa para se locomover. Outra que vivia sem geladeira há anos. Uma que nunca tinha tido um quarto só para ela. Foram entregas pequenas, mas profundas. E com cada entrega, uma libertação. Não porque eu queria ser lembrada como generosa, mas porque queria ser lembrada como livre. Com o tempo, o círculo cresceu tanto que conseguimos criar uma pequena rede de acolhimento informal. Mulheres que recebem, que doam, que se escutam. E eu passei a viver com menos coisas, menos ruído e mais essência. Pintei minha casa de verde água, a cor que sempre sonhei. Plantei lavanda no quintal. Troquei os móveis velhos por outros simples, mas cheios de aconchego. E toda manhã, quando abro a janela e sinto o cheiro do café e do mato molhado, eu penso, ganhei na loteria sim. Mas minha maior vitória foi ter aprendido a escolher quem eu quero por perto e o que eu quero deixar para trás. O que começou como um gesto silencioso, íntimo, quase secreto, acabou virando um farol na vida de muita gente. Eu nunca tive intenção de fazer barulho. Não criei o Círculo Raiz para aparecer em jornal, nem para ser elogiada em rede social. Queria apenas um espaço onde mulheres como eu pudessem ser vistas, ouvidas e respeitadas. Mas quando a semente é plantada com verdade, ela floresce onde menos se espera. Tudo começou com uma reportagem modesta, feita por uma jornalista local chamada Teresa. Ela soube do círculo através de uma das participantes, Dona Lourdes, que havia conseguido um colchão novo graças a uma doação nossa. A jornalista me procurou de forma educada. Disse que não queria expor nada, só contar a história de mulheres que se ajudavam sem depender de caridade. Dona Judite, o que a senhora criou aqui é mais do que um grupo. É resistência. É reparação. No começo recusei, mas Juliana me convenceu. Mãe, sua história pode acender uma vela na escuridão de muita gente. Aceitei com uma condição. Nada de divulgar valores, nem falar da loteria. Queria que o foco fosse nas mulheres, nas histórias delas, no poder do reencontro. A matéria foi publicada no jornal impresso da cidade e, em menos de uma semana,
viralizou na versão online. Pessoas de várias cidades começaram a escrever. Assistentes sociais, psicólogas, médicas, professoras aposentadas, todas tocadas por uma coisa simples: o afeto sem interesse. O Círculo Raiz passou a receber doações espontâneas. Uma senhora doou cadeiras, outra, livros. Uma jovem de 28 anos que cresceu vendo a avó ser silenciada, ofereceu consultoria jurídica gratuita para o grupo. E cada vez que alguém novo se aproximava, eu lembrava da dor que me trouxe até aqui. Mas também lembrava que eu tinha transformado essa dor em estrada. Um dia, durante um dos encontros do círculo, uma mulher chamada Antônia se levantou e disse: "Quando meu filho quis me internar à força, disseram que eu estava velha demais para decidir por mim. Mas foi aqui que eu aprendi a levantar a cabeça. E foi vendo a dona Judite que eu entendi. A gente não precisa pedir desculpa por continuar viva." Chorei. Não porque me doía lembrar, mas porque pela primeira vez chorei por ter vencido, não com vingança, mas com verdade. E foi nesse dia que percebi. Mesmo sem ter buscado, eu tinha me tornado um símbolo, não de fama, mas de dignidade. Uma mulher que quase foi trancada por quem pôs no mundo e que escolheu abrir portas para quem ainda nem tinha onde bater, em uma segunda-feira qualquer. Juliana tinha ido comigo ao centro resolver algumas coisas do Círculo Raiz, e no caminho de volta, paramos numa cafeteria nova. Sentamos numa mesinha perto da calçada, pedimos 2 cafés e um pedaço de torta. Eu estava contando a ela sobre a nova integrante do grupo, uma senhora de 89 anos que havia passado 20 anos em silêncio dentro da própria casa, quando notei alguém parado na calçada, olhando para mim. Mauro. Ele parecia mais velho, não de idade, mas de desgaste. O rosto cansado, os ombros caídos, as roupas simples. Mas o olhar ainda carregava aquele brilho ambíguo, entre culpa e orgulho ferido. Juliana virou imediatamente o corpo, defensiva. Eu segurei a mão dela e disse: "Tá tudo bem, minha filha." Então Mauro se aproximou devagar, com as mãos nos bolsos, e falou: "Mãe, posso falar com a senhora?" 2 minutos só. Juliana quis protestar, mas eu fiz que sim com a cabeça. "Pode falar, Mauro." "Sabe, mãe, fiquei sabendo da matéria. Do grupo. Das mulheres que a senhora tá ajudando. E eu só..." Eu queria dizer que fiquei orgulhoso. "Que a senhora tá fazendo algo bonito. E você acha que isso me alivia?" Perguntei. Ele ficou sem resposta. Depois soltou: "Não, só achei que a senhora devia saber. Eu não vim pedir perdão, nem pedir chance. Só queria te ver, uma última vez." Olhei bem nos olhos dele, sem ódio, mas sem ilusão, e disse: "Mauro, o que você fez comigo não foi um erro qualquer. Foi uma decisão, fria, calculada. Você tentou me silenciar quando percebeu que eu ainda tinha poder. Tentou me trancar viva, para herdar morto." Ele abaixou a cabeça. Não respondeu. A vergonha era um silêncio pesado entre nós. "Mas eu te agradeço por uma coisa." Ele me olhou surpreso. "Foi por causa da sua crueldade que eu redescobri minha força. Foi por causa da sua traição que eu encontrei mulheres maravilhosas. E foi por causa da sua ganância que hoje eu tenho paz." Ele assentiu com lágrimas discretas nos olhos e falou: "Eu entendi. Era isso que eu precisava ouvir." Virou as costas e foi embora. Juliana não disse nada, mas me deu um olhar de aprovação. Naquele instante, eu senti algo que não esperava sentir. Alívio. Não porque ele mudou, mas porque eu não esperava mais que ele mudasse. E é esse o verdadeiro perdão. Deixar de esperar da pessoa o que ela nunca vai te dar. E mesmo assim, seguir em frente leve. O reencontro com Mauro, por mais difícil que tenha sido, serviu como um ponto final. Não daqueles que deixam tudo resolvido, mas dos que delimitam um novo capítulo. Porque eu entendi que alguns vínculos não se reatam, se encerram. E mesmo encerrando, continuam ensinando.
Depois daquele dia, algo em mim se aquietou. A dor deu lugar à firmeza, e a dúvida, a certeza de que eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Enquanto Mauro sumia novamente no mundo, eu mergulhava cada vez mais no meu. O mundo que eu escolhi reconstruir, o Círculo Raiz. O grupo cresceu, 10, 20, 50 mulheres, a maioria com histórias tão ou mais dolorosas que a minha. Uma havia sido trancada pelo genro numa edícula nos fundos da casa, com o argumento de que era pro bem dela. Outra, que criou 5 filhos sozinha, agora mal recebia um telefonema no mês. Uma terceira que foi induzida a me passar tudo pro nome do neto, e, quando recusou, foi chamada de louca e deixada sozinha. Mas em cada encontro, a gente chorava, mas também ria. Costurava juntas colchas de retalho, mas também reconstruía dignidades. E então veio a ideia da Juliana. Mãe, e se a gente fizesse um grande encontro para celebrar o que vocês criaram? Um evento? Perguntei. Isso, mãe. Ela respondeu. Uma homenagem. Mais simples, com música, histórias, fotos antigas, sorrisos novos. Um jeito de mostrar que vocês estão vivas. E vivas com V maiúsculo. No início hesitei, mas depois aceitei. E o que era para ser só uma confraternização virou algo maior. No dia marcado, o salão comunitário estava cheio. Quase 100 mulheres vindas de bairros diferentes e até cidades vizinhas. Algumas vieram com filhas, outras com netas. E todas com olhos brilhando, não de esperança, mas de pertencimento. Juliana abriu a roda com um discurso que me desmontou. Ela disse: eu sou filha da Judite, a mulher que quase foi apagada pela própria família, mas que renasceu como farol para tantas outras. Ela não quis vingança. Ela escolheu justiça. E hoje cada mulher aqui carrega uma fagulha dessa força. Fui chamada ao centro da roda. Recebi um buquê, um abraço coletivo e uma salva de palmas que ecoou no peito. Olhei ao redor e vi rostos enrugados, mas cheios de luz. Cabelos brancos, mas cabeças eretas. Mãos calejadas, mas entrelaçadas. Ali naquele momento, eu percebi. Eu não estava só. Nunca estive. Só precisava lembrar de onde vim, para saber para onde voltar. Mais tarde, já no fim do encontro, uma senhora se aproximou. Era a dona Sebastiana, 83 anos. Morava na cidade ao lado e tinha vindo sozinha de ônibus. Segurou minha mão com força e disse: a senhora me deu coragem de pedir minha aposentadoria de volta. Falei pro meu filho que se ele não me tratasse como gente, eu tinha para onde ir. E sabe de uma coisa? Ele chorou. Pediu desculpa. E tudo isso só aconteceu porque um dia eu li uma frase sua num bilhete da roda de conversa. Uma frase boba, mas que me fez lembrar que eu ainda existia. Naquele instante chorei baixinho. Não pelo elogio, mas porque entendi que o que a gente faz com verdade não precisa de palco para ecoar. Ecoa em silêncio, lá dentro, onde mais importa. E foi assim que percebi. Não precisava de grandes homenagens, nem de reconhecimento público. O que eu tinha feito já estava feito, e não tinha medalha no mundo que fosse maior do que o que eu via ali. Uma mulher idosa, erguida, inteira. Com o passar dos meses, algo bonito foi acontecendo. O Círculo Raiz começou a se espalhar. Não por propagandas, não por campanhas, mas por boca a boca. Por uma vizinha que contava para outra. Por um idoso que ouvia no mercado que existia um lugar onde as velhas se escutam, se ajudam e não são mandadas calar. Era isso. A gente não mandava mais calar. Mas eu não queria que o círculo virasse algo grande demais, cheio de papelada, política, vaidade. Mas também não queria encerrar. Porque, enquanto existissem mulheres sendo silenciadas dentro da própria casa, o círculo precisava continuar existindo. Então fiz outra escolha. Transformei o projeto em roda viva. Não ficou só comigo.
Formamos um pequeno comitê com 5 mulheres do grupo, mulheres de confiança, que passaram por tudo e agora estavam prontas para receber outras. Juliana ajudou com a parte legal. Criamos uma estrutura simples, mas estável, sem grandes fundos, sem burocracia sufocante. Mantivemos o encontro quinzenal. Criamos uma pequena caixinha solidária. E o mais bonito, algumas mulheres que foram ajudadas passaram a ajudar. Dona Iracema, por exemplo, que chegou calada e sem coragem de abrir a conta do banco, agora fazia café, acolhia novas participantes e ajudava com as cartinhas anônimas de escuta. O círculo virou rede, virou rotina, virou resistência viva. E eu continuei lá, sim, mas agora só como mais uma. Não mais como centro, mas como raiz. Porque foi isso que construímos. Um lugar onde ninguém precisa gritar para ser ouvida. Onde mulher velha não é peso, é pilar. E onde o amor próprio não tem prazo de validade. Hoje, quando acordo de manhã e escuto os passarinhos no quintal, não penso mais no dinheiro. Penso no silêncio, na paz. Foram meses, talvez anos, até eu me sentir inteira de novo. O dinheiro da loteria me deu segurança, sim, mas me cobrou caro. Me custou relações, me custou ilusões. Me mostrou que até dentro de casa a gente pode ser colocada para fora. Mas também me ensinou. Me ensinou que riqueza de verdade não tá no que se guarda, mas no que se oferece. Que liberdade é a herança mais bonita que a gente pode deixar. Depois de organizar tudo, usei o que restava do prêmio com calma. Reformei minha casa sem exagero, mas com carinho. Coloquei rampas de acesso, cadeiras confortáveis, portas largas, luz quente. Criei um espaço nos fundos para encontros do Círculo Raiz. Pequeno, mas acolhedor, com mesa redonda, estante de livros, rede na varanda. Também montei uma reserva para emergências médicas, tanto minha quanto de outras mulheres do grupo. Algo que pudesse socorrer discretamente, sem burocracia nem humilhação. E o resto? Distribuí com propósito. Ajudei Juliana a quitar a casa dela. Ajudei uma jovem mãe a montar um pequeno negócio. Ajudei uma senhora do interior a reencontrar a irmã que não via há 40 anos. Tudo sem alarde, sem holofote, sem exigência de retorno. Porque aprendi que fazer o bem em silêncio é o grito mais poderoso que uma mulher pode dar. E quanto ao Mauro, nunca mais apareceu. E hoje, sinceramente, espero que ele esteja bem. Não por ele. Mas por que guardar ódio? É o mesmo que se intoxicar esperando o outro passar mal. Meu perdão não foi imediato, mas foi verdadeiro. Hoje sou vista na rua com outros olhos. Não mais como a velhinha que ganhou na loteria, mas como a mulher que se recusou a ser calada e usou o que ganhou para fazer com que outras também voltassem a falar. Não deixei fortuna. Deixei um espaço, uma voz, uma lembrança de que viver, de verdade, é decidir todos os dias não se encolher. Se você chegou até aqui, eu só quero te dizer uma coisa. Não aceite viver em silêncio. Não aceite viver com medo. E nunca, jamais, aceite que sua idade determine o quanto você pode amar, decidir ou lutar. Porque, se tem uma coisa que aprendi no meio de tudo isso, é que a gente envelhece por fora. Mas o direito de ser dona da própria história, esse não envelhece nunca. Até mais, minha filha.